Isabela o olhou surpresa, o coração batendo mais rápido. A decisão de Leonardo era audaciosa, mas, de alguma forma, ela sabia que era o passo necessário para que ambos seguissem em frente. Ela respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Você tem certeza? Perguntou, a voz suave, mas carregada de emoção. Leonardo a observou com intensidade, os olhos revelando uma mistura de determinação e desejo. Eu não quero mais viver uma mentira, Isabela. E não posso mais adiar o que sinto por você. Ela ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras dele. A dor que ele provavelmente sentiria ao terminar o noivado com Cecília, mas também o alívio, a liberdade que isso traria. Ela sabia que a decisão de Leonardo não seria fácil, mas também sabia que ele não tomaria essa atitude se não fosse para realmente viver o que sentia. Ele a puxou para mais perto, segurando seu rosto delicadamente entre suas mãos. Eu não posso mais me esconder do que é real, Isabela. E o que é real agora é você. Leonardo a beijou suavemente antes de se levantarem. Depois de um banho rápido, tomaram café da manhã juntos, trocando olhares cúmplices, como se aquela manhã marcasse um novo começo. Assim que terminaram, seguiram para o hospital para visitar Karina. Ao chegarem, encontraram-na acordada, os olhos brilhando de alívio e gratidão ao ver Isabela. Como você está se sentindo? Isabela perguntou, segurando a mão da irmã. Melhor, bem melhor, Karina respondeu com um sorriso cansado, mas sincero. Isabela então olhou para Leonardo e, com um tom gentil, disse: Karina, este é Leonardo. Foi ele quem pagou sua cirurgia. Os olhos de Karina se arregalaram, e ela tentou se sentar melhor na cama. Meu Deus, eu nem sei como te agradecer, disse, emocionada. Leonardo sorriu, balançando a cabeça. Não precisa me agradecer. Só quero que você fique bem. Isabela conversou rapidamente com o médico, que confirmou que Karina poderia ter alta em 2 semanas. Aliviada com a notícia, ela se despediu da irmã prometendo buscá-la quando fosse liberada. De mãos dadas, Isabela e Leonardo deixaram o hospital e seguiram para o banco. O dia ainda estava apenas começando, e muitas decisões precisavam ser tomadas. Ao longo do dia, várias reuniões foram realizadas, e Isabela se destacou em cada uma delas. Sua rapidez em aprender, aliada à sua determinação, chamou a atenção do conselho. Você tem um talento natural para os negócios, elogiou um dos diretores, impressionado com sua desenvoltura. Leonardo, que acompanhava tudo de perto, sentiu um orgulho crescente ao vê-la se impor com inteligência e segurança. Ele sabia que Isabela era muito mais do que imaginava no início e que, com o tempo, se tornaria uma peça fundamental na empresa. Ao final de uma das reuniões, um dos conselheiros se aproximou e disse com um sorriso: se continuar assim, logo teremos que oferecer um cargo ainda mais alto para você. Isabela sorriu, surpresa, mas satisfeita. Ela estava conquistando seu espaço, e isso era apenas o começo. Já passava das 14 horas quando Cecília chegou, esbanjando sua habitual arrogância, jogou os braços ao redor do pescoço de Leonardo e o beijou sem hesitação, ignorando completamente a presença de Isabela. Isabela sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. Respirou fundo, mantendo a expressão neutra, e disse em um tom educado: com licença. Sem esperar resposta, virou-se e saiu da sala, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que Leonardo precisava resolver aquilo, mas vê-lo nos braços de Cecília a incomodava mais do que gostaria de admitir. Do lado de dentro, Leonardo se afastou de Cecília com delicadeza, mas firmeza. Precisamos conversar, disse ele, seu tom sério. Cecília arqueou uma sobrancelha, ainda sorrindo, sem perceber a tensão no ar. Claro, amor. Mas antes, que tal um almoço? Estou morrendo de saudade. Leonardo passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Ele sabia que aquele momento não seria fácil, mas já não havia mais volta. Leonardo se afastou um pouco mais, cruzando os braços. Cecília, isso é sério. Precisamos conversar agora.
O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo se refez. O que foi? Está com essa cara fechada por quê? Ele soltou um suspiro pesado. Porque não quero mais te enganar, nem me enganar. Cecília estreitou os olhos, analisando-o. O que está querendo dizer, Leonardo? Ele a encarou diretamente. Quero dizer que não posso continuar com esse noivado. Não é justo com você nem comigo. Por um momento, o silêncio se instalou. Cecília piscou, processando as palavras, e então riu, mas sem humor. Você só pode estar brincando, está terminando comigo? Sim. A resposta dele foi firme. Não quero mais isso. Não posso continuar fingindo que está tudo bem quando não está. Cecília deu um passo para trás, cruzando os braços. Seu rosto agora mostrava indignação. E por que exatamente, Leonardo? O que mudou de uma hora para outra? Ele hesitou por um segundo antes de responder, mas sabia que não adiantava mentir. Eu me apaixonei por outra pessoa. Os olhos de Cecília se estreitaram em pura fúria. Isabela. Leonardo manteve o olhar firme. Sim. Cecília soltou uma risada irônica, mas seus olhos brilhavam de raiva. Então é isso. Você me troca por aquela oportunista? Não fale assim dela, Leonardo advertiu, o tom cortante. Isso não tem nada a ver com traição ou oportunismo. Tem a ver com sentimentos. Eu não quero mais esse casamento e não posso continuar te enganando. Ela apertou os punhos ao lado do corpo, respirando fundo para conter a raiva. Você vai se arrepender disso, Leonardo. Ele a encarou, sentindo um peso sair de seus ombros. Prefiro me arrepender da verdade do que viver uma mentira. Cecília o fuzilou com o olhar antes de sair batendo a porta. Leonardo passou a mão no rosto, sentindo o cansaço emocional daquela conversa. Mas, apesar da tensão, sentiu um alívio profundo. Agora, finalmente, poderia viver seu amor por Isabela sem amarras. Leonardo ficou alguns instantes parado no escritório, respirando fundo. Sabia que Cecília não aceitaria o término facilmente, mas ao menos agora tudo estava resolvido. Decidido, pegou o celular e enviou uma mensagem para Isabela. Podemos conversar? Onde você está? Minutos depois, ela respondeu. Na cafeteria do prédio. Precisei de um tempo para pensar. Ele saiu sem hesitar. Ao chegar à cafeteria, avistou Isabela sentada em um canto mais reservado, mexendo na xícara de café sem realmente prestar atenção. Seus olhos estavam pensativos, e Leonardo sentiu um aperto no peito ao vê-la daquele jeito. Quando ela notou sua presença, ergueu o olhar. Terminou com ela? Ele puxou a cadeira e se sentou de frente para ela. Sim, não foi fácil, mas precisava ser feito. Isabela o estudou por um instante, buscando qualquer resquício de dúvida nele, mas só encontrou firmeza. Ela não vai aceitar isso tão facilmente, Leonardo. Ele assentiu. Eu sei, mas não importa o que ela faça, minha decisão está tomada. Ela desviou o olhar, mexendo na colher distraidamente. E agora? O que acontece com a gente? Leonardo pegou sua mão sobre a mesa e apertou com carinho. Agora, quero que fiquemos juntos. Quero que pare de fugir de mim, Isabela. Ela sentiu o coração acelerar. Não estou fugindo. Ele sorriu de canto. Está, sim, mas eu não vou deixar você escapar. Ela soltou um suspiro, sentindo a intensidade do olhar dele. Tem certeza de que está pronto para tudo isso? Porque, a partir daqui, não tem mais volta. Leonardo levou a mão ao rosto dela, acariciando sua pele com delicadeza. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Isabela fechou os olhos por um instante, sentindo o toque dele, antes de abrir novamente e encará-lo. Então acho que também estou pronta. Um sorriso se formou nos lábios de Leonardo antes de ele puxá-la para um beijo suave e cheio de promessas. A partir daquele momento, eles estavam juntos. E nada mais poderia impedi-los. Nos dias seguintes, Leonardo e Isabela começaram a viver seu romance mais abertamente, e tudo parecia correr bem. No entanto, Cecília não era mulher de aceitar um não, sem lutar.
Ferida no orgulho e consumida pelo desejo de vingança, ela decidiu que faria Leonardo pagar por tê-la humilhado. Usando sua influência, começou a espalhar boatos nos bastidores da empresa, sugerindo que Isabela só havia conseguido tanto reconhecimento porque tinha um caso com ele. Além disso, ela procurou um jornalista sensacionalista, vazando informações distorcidas sobre a vida pessoal de Leonardo e insinuando que ele tinha um histórico de manipular mulheres no ambiente de trabalho. Mas isso não era o suficiente para ela. Cecília queria mais. Foi então que lembrou de algo que poderia destruir Leonardo de verdade, uma negociação que ele havia feito meses antes, uma fusão que ainda estava em andamento. Usando contatos internos, ela conseguiu acessar documentos confidenciais e os alterou, fazendo parecer que Leonardo havia cometido fraude financeira. Em seguida, enviou as informações anonimamente para a diretoria da empresa e para a imprensa. O golpe foi certeiro. No dia seguinte, jornais começaram a noticiar o suposto escândalo, e a diretoria exigiu explicações. Leonardo, pego de surpresa, viu seu nome envolvido em acusações graves e percebeu que alguém havia armado para derrubá-lo. Enquanto tentava resolver a situação, Cecília observava de longe, um sorriso vingativo nos lábios. Você me humilhou, Leonardo. Agora é a sua vez de sofrer. O impacto das notícias foi imediato. No dia seguinte, Leonardo chegou à empresa e encontrou um clima tenso. Os funcionários cochichavam, os diretores o encaravam com desconfiança, e os acionistas exigiam uma reunião de emergência. Isabela já estava na empresa quando viu a notícia nos portais financeiros. Seu coração disparou. Sem pensar duas vezes, correu até a sala de Leonardo e o encontrou de pé, segurando o celular com força, o maxilar travado. Você viu? Ele perguntou, a voz tensa. Vi. Ela se aproximou. Isso é uma armação, Leonardo. Alguém quer destruir você. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva. E eu sei exatamente quem está por trás disso. Cecília. Leonardo assentiu. Ela conhece os detalhes dessa negociação. E tem contatos o suficiente para conseguir essas informações. Mas por que ela faria isso? Só porque você terminou com ela. Ele riu sem humor. O orgulho ferido de Cecília vale mais do que qualquer coisa. E ela não aceita perder. Antes que pudessem continuar a conversa, a assistente dele entrou apressada. Leonardo, os diretores exigiram uma reunião imediata. Querem sua explicação antes de tomarem qualquer decisão. Leonardo soltou um suspiro pesado, passando a mão no rosto. Tudo bem, vamos acabar com isso agora. Isabela tocou seu braço. Você não está sozinho nisso. Eu vou com você. Ele a olhou nos olhos e sentiu uma onda de alívio. Saber que ela estava ao seu lado tornava tudo mais suportável. Então vamos. Juntos, eles seguiram para a sala de reuniões, prontos para enfrentar a tempestade. A sala de reuniões estava cheia. Os diretores e acionistas estavam com expressões fechadas, e os murmurinhos cessaram assim que Leonardo entrou, seguido por Isabela. Ele manteve a postura firme, mas por dentro sentia a tensão no ar. O presidente do conselho, um homem de cabelos grisalhos e olhar severo, tomou a palavra primeiro. Leonardo, acredito que você já esteja ciente das acusações que surgiram contra você. Ele deslizou um tablet pela mesa, mostrando manchetes de sites financeiros. CEO envolvido em fraude milionária. Leonardo Ferraz pode perder o cargo após denúncias bombásticas. Leonardo manteve o olhar firme. Estou ciente, e garanto a vocês que tudo isso é uma farsa. Alguém manipulou as informações para me prejudicar. Um dos diretores cruzou os braços. E quem teria esse interesse? Leonardo nem hesitou. Cecília. O murmúrio voltou à sala. Isabela observava tudo em silêncio, analisando os olhares de desconfiança e dúvida. O presidente do conselho arqueou uma sobrancelha. Você está acusando sua ex-noiva? Sim, ela teve acesso aos documentos dessa fusão e tem contatos que poderiam espalhar essas informações falsas. Mas você tem provas? Outro diretor questionou. Leonardo respirou fundo. Ainda não.
Mas vou conseguir. Eu só peço tempo para investigar e provar minha inocência. O presidente trocou olhares com os demais diretores antes de responder. Teremos que conduzir uma auditoria interna imediatamente. Enquanto isso, para proteger a imagem da empresa, você será afastado temporariamente da presidência. Leonardo sentiu um aperto no peito. Perder o comando da empresa, mesmo que temporariamente, era um golpe duro. Mas ele não podia demonstrar fraqueza. Eu entendo, respondeu com firmeza. Mas quando eu provar que isso foi uma armação, espero que meu nome seja limpo. Se for inocente, certamente será, o presidente disse antes de encerrar a reunião. Assim que saíram da sala, Isabela segurou o braço de Leonardo. Nós vamos provar isso. Vamos descobrir o que Cecília fez e derrubar essa mentira. Ele olhou para ela, sentindo uma onda de gratidão. Obrigado por estar comigo. Isabela sorriu de leve. Você não vai passar por isso sozinho. Vamos acabar com Cecília. E assim, a guerra estava declarada. Leonardo deixou a empresa sentindo um misto de raiva e determinação. Ele não ficaria de braços cruzados enquanto Cecília destruía sua reputação. No carro, ao lado de Isabela, ele pegou o celular e fez uma ligação. Eduardo, preciso de você. Agora. Eduardo era um dos melhores investigadores particulares da cidade, alguém que Leonardo já havia contratado no passado para questões sigilosas. O que está acontecendo? Isabela perguntou. Se Cecília armou tudo isso, ela deixou rastros. Eduardo vai encontrar. Ela assentiu, admirando a forma como ele tomava as rédeas da situação. E o que vamos fazer enquanto isso? Leonardo olhou para ela, um brilho perigoso nos olhos. Vamos até Cecília. Quero ver até onde ela vai sustentar essa mentira. Você acha que ela vai confessar? Não, mas quero que ela saiba que não sou um alvo fácil. Menos de uma hora depois, Leonardo e Isabela chegaram ao luxuoso prédio onde Cecília morava. Ele tocou o interfone e, sem esperar um convite, disse: Cecília, abre essa porta. Agora. Houve um silêncio antes de a voz dela soar do outro lado, carregada de sarcasmo. Ora, Leonardo, que surpresa! O que devo à honra? Você sabe muito bem, se não abrir, eu entro de qualquer jeito. A porta foi destravada, e ele entrou com passos firmes, Isabela logo atrás. Cecília os esperava na sala, de braços cruzados, um sorriso debochado nos lábios. Está com uma cara péssima, querido. O que houve? A empresa não foi tão compreensiva quanto esperava. Leonardo avançou, os olhos faiscando de raiva. Eu sei que foi você. Ela fingiu surpresa. Eu? Do que você está falando? Para de fingir, Cecília. Você armou tudo isso porque eu terminei com você. Ela deu de ombros. Se você está tendo problemas, talvez devesse olhar para os seus próprios erros, em vez de me culpar. Isabela interveio, a voz fria. Você pode fingir o quanto quiser, mas a verdade sempre aparece. Cecília estreitou os olhos para ela. Você realmente se acha muito esperta, não é? Mas não se esqueça de uma coisa, querida: homens como Leonardo podem se apaixonar por uma aventura, mas sempre voltam para mulheres como eu. Leonardo cerrou os punhos, sentindo o sangue ferver. Eu nunca vou voltar para você, Cecília. E quando eu provar que você armou tudo isso, você vai pagar. Ela sorriu, dessa vez com crueldade. Boa sorte tentando provar, querido. Ele a encarou mais uma vez antes de se virar e sair, levando Isabela consigo. Assim que entraram no carro, Isabela soltou um suspiro. Ela não parece preocupada. Leonardo apertou o volante com força. O que significa que ela tem algo ainda pior planejado. E ele estava determinado a descobrir o que era antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Leonardo recebeu uma ligação de Eduardo, o investigador particular. Consegui algo interessante. Você pode vir ao meu escritório. Leonardo não perdeu tempo. Junto com Isabela, foi direto ao encontro de Eduardo.
O escritório discreto, localizado em um prédio comercial afastado do centro, era o local perfeito para investigações sigilosas. Eduardo os recebeu com um sorriso satisfeito e jogou uma pasta sobre a mesa. Cecília foi esperta, mas não o suficiente. Consegui rastrear a origem dos documentos falsificados. Leonardo abriu a pasta e analisou os papéis. O investigador continuou. Alguém acessou os arquivos da empresa de um IP registrado em um hotel 5 estrelas. Fiz um levantamento e descobri que Cecília esteve hospedada lá no dia em que os documentos foram alterados. Leonardo riu, mas sem humor. Ela realmente acha que pode sair impune. Isabela franziu a testa. Mas isso prova que os documentos foram modificados do hotel, não que foi ela quem fez isso. Eduardo sorriu. Por isso fui além. O hotel tem câmeras de segurança. Consegui uma gravação do corredor do andar onde Cecília estava hospedada. Ele pegou o notebook e deu play em um vídeo. As imagens mostravam Cecília saindo do quarto exatamente no horário em que os documentos foram alterados. Leonardo bateu a mão na mesa. Isso já é o suficiente para acusá-la de envolvimento. Exatamente, Eduardo concordou, mas tem mais. Consegui contato com um funcionário do hotel que confirmou que Cecília pediu um laptop emprestado naquela noite. Isabela sorriu. Agora temos o fio da meada. Leonardo fechou a pasta com força. Chegou a hora de devolver o golpe. Com as provas em mãos, Leonardo acionou seu advogado e convocou uma nova reunião com o conselho da empresa. Quando Cecília soube, apareceu com a confiança de sempre, sem imaginar que estava prestes a cair na própria armadilha. Na sala de reuniões, Leonardo manteve a calma enquanto os diretores se reuniam novamente. Quando Cecília chegou, sentou-se com um sorriso provocador. Vejo que ainda não desistiu, Leonardo. Ele apenas sorriu. Na verdade, Cecília, estou aqui para encerrar esse assunto de uma vez por todas. O presidente do conselho o observou com atenção. Você disse que tem provas de que as acusações contra você foram forjadas. Leonardo entregou a pasta ao advogado da empresa. Aqui está a prova de que os documentos foram modificados em um hotel. E aqui, ele pegou o notebook de Eduardo e deu play no vídeo, está Cecília no exato momento da alteração dos arquivos. A sala ficou em silêncio. Cecília empalideceu. Isso não prova nada. Eu posso ter saído do quarto por qualquer motivo. Leonardo a encarou. Mas um funcionário do hotel confirmou que você pegou um laptop emprestado no mesmo horário. E adivinhe? Esse laptop foi usado para acessar os documentos da empresa. O conselho murmurava entre si, enquanto Cecília tentava manter a pose. Isso é um absurdo. Você não tem como provar que fui eu quem digitou qualquer coisa. Foi então que Leonardo sorriu com superioridade. Talvez não, mas a empresa já solicitou uma perícia nos acessos do sistema. E quando o resultado sair, teremos a comprovação digital. O presidente do conselho interveio, encarando Cecília com severidade. Diante das evidências, vamos abrir uma investigação formal. Se for comprovado que você manipulou informações para prejudicar Leonardo, terá que responder legalmente. Cecília se levantou de súbito, furiosa. Isso é uma conspiração. Vocês vão se arrepender. Ela saiu batendo os saltos no chão, mas todos sabiam, ela estava derrotada. Leonardo respirou fundo, sentindo o peso da injustiça ser retirado de seus ombros. Quando olhou para Isabela, encontrou o olhar de orgulho dela. Você venceu, ela sussurrou. Ele sorriu. E agora podemos seguir em frente. Juntos. Mas algo dizia a Leonardo que Cecília não desistiria tão fácil. Os dias seguintes foram intensos. Com a investigação oficial em andamento, Cecília sumiu da empresa, e Leonardo começou a retomar o controle da sua posição. No entanto, ele sabia que aquilo não era o fim. Cecília era ardilosa demais para aceitar a derrota tão facilmente. E ele estava certo. Na manhã de uma quarta-feira, enquanto tomava café com Isabela, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu com cautela. Leonardo Ferraz,
A voz feminina do outro lado era desconhecida, mas carregava uma frieza inquietante. Quem está falando? Meu nome não importa, mas acho que vai querer saber o que tenho a dizer. Você pode ter vencido Cecília dentro da empresa, mas ela ainda tem cartas na manga. E pelo que ouvi, seu problema pode ser bem maior do que imagina. Leonardo ficou tenso. Do que está falando? Cecília tem contatos perigosos, Leonardo. Pessoas que não lidam bem com ameaças. E ela está furiosa. A ligação foi encerrada antes que ele pudesse perguntar mais. O que foi? Isabela perguntou ao notar seu semblante carregado. Ele largou o telefone e suspirou. Cecília está tramando algo maior. E dessa vez, pode ser perigoso. Enquanto Leonardo tentava descobrir os próximos passos da ex-noiva, Cecília, em uma cobertura luxuosa, bebia um drink ao lado de um homem de aparência intimidadora. Quero que ele pague. Mas não só com a empresa. Quero destruir a vida dele, fazê-lo sofrer. O homem a encarou com um sorriso cruel. E está disposta a ir até as últimas consequências. Cecília bebeu mais um gole e afirmou com um olhar gélido. Sim, ela estava prestes a cruzar um limite sem volta. Leonardo não ignorou a ligação misteriosa. Ele sabia que Cecília era vingativa, mas agora, havia algo a mais. Uma sensação de perigo real. Isso está indo longe demais, ele disse, olhando para Isabela. Preciso descobrir o que ela está tramando antes que seja tarde. Você acha que ela pode? Isabela hesitou, a preocupação evidente. Fazer algo ilegal? Sim. Ele pegou o telefone e ligou para Eduardo. Preciso que investigue Cecília mais a fundo. Descubra com quem ela tem se encontrado. Já estou nessa, mas vou acelerar o processo. Te aviso assim que tiver algo. Depois de desligar, Leonardo olhou para Isabela. Não quero que você fique sozinha até resolvermos isso. Você acha que estou em perigo? Ela franziu a testa. Eu não sei, mas prefiro não arriscar. Enquanto isso, Cecília se reunia novamente com o homem perigoso que havia contratado. Ele se chamava Marco Valente, um nome temido no submundo dos negócios sujos. Quero que ele sofra, Cecília repetiu, não quero apenas destruir sua reputação. Quero que ele sinta medo, que perca tudo. Marco sorriu, divertido. Isso pode ser feito, mas não sai barato. Cecília pegou um envelope grosso e deslizou sobre a mesa. Dinheiro não é problema. Ele pegou o envelope e o pesou na mão. Então vamos começar. No dia seguinte, Leonardo recebeu uma notícia que fez seu sangue gelar. Suas contas bancárias haviam sido bloqueadas por uma suposta investigação de fraude financeira. Isso só pode ser coisa da Cecília, ele rosnou. Eduardo ligou pouco depois. Consegui algo. Cecília se encontrou recentemente com Marco Valente. Esse cara não brinca. Ele mexe com chantagem, sabotagem e até coisas piores. Leonardo fechou os olhos por um momento. Então ela cruzou mesmo o limite. Sim, e pelo que ouvi, ela não vai parar por aqui. Leonardo abriu um sorriso frio. Então está na hora de revidar. Ele não ia deixar Cecília vencer. Se ela queria guerra, era exatamente isso que teria. Leonardo sabia que não podia esperar Cecília dar o próximo golpe. Se ela estava disposta a arruinar sua vida, ele precisava agir antes. Eduardo, preciso que encontre algo contra o Marco Valente. Esse cara tem que ter algum ponto fraco. Já estou nisso, mas não vai ser fácil. Ele é muito discreto e sabe se proteger. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, Leonardo disse, descubra o dele. Enquanto isso, ele também começou a reforçar sua segurança e a de Isabela. Contratou 2 seguranças particulares e instruiu sua equipe jurídica a trabalhar na liberação de suas contas bloqueadas. Mas Cecília não iria parar. Naquela noite, enquanto Isabela e Leonardo jantavam em casa, um dos seguranças entrou apressado. Senhor Ferraz, encontramos isso no portão. Ele estendeu um envelope preto. Leonardo pegou e abriu com cautela. Dentro, havia uma única folha com letras recortadas de revistas. Você vai perder tudo.
Desista enquanto pode. Isabela levou a mão à boca. Isso está piorando. Leonardo respirou fundo, mantendo a calma. Isso só confirma que estamos no caminho certo. No dia seguinte, Eduardo ligou com uma novidade. Achei algo sobre o Valente. Ele está envolvido com um esquema de lavagem de dinheiro para um grupo criminoso. Se isso vier à tona, ele está acabado. Leonardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Isso é perfeito. Vamos dar um jeito de Cecília e ele se destruírem juntos. Agora, o jogo estava prestes a virar. A estratégia de Leonardo. Com a informação crucial sobre Marco Valente, Leonardo sabia que tinha uma oportunidade única de virar o jogo contra Cecília. Ele não só poderia derrubar o império criminoso de Valente, mas também expor a ex-noiva como cúmplice, destruindo suas chances de vingança de uma vez por todas. Ele reuniu sua equipe jurídica e começou a planejar. Era preciso agir rápido. Valente e Cecília não esperariam muito tempo antes de atacar novamente, e Leonardo não pretendia ser pego de surpresa. Temos que colocar pressão neles, disse Leonardo para Eduardo, quando se encontraram novamente. Vamos fazer isso parecer um vazamento, mas precisamos ser cuidadosos. Se algo sair errado, eles vão nos destruir primeiro. Eduardo acenou com a cabeça. Eu sei como fazer isso de forma discreta. A notícia vai correr rápido se colocarmos as peças no lugar certo. Enquanto isso, Leonardo e Isabela estavam cada vez mais próximos, unindo forças para enfrentar a ameaça de Cecília. Ela estava com ele em cada passo do caminho, ajudando a cuidar de sua segurança e oferecendo apoio emocional. Não vou deixar ela te machucar, Leonardo, disse Isabela com firmeza, enquanto olhava para ele, e vamos derrotar ela juntos. A armadilha se fecha. Com a ajuda de Eduardo, Leonardo conseguiu infiltrar uma parte das informações sobre Valente e os esquemas ilícitos em um canal de notícias confiável. O vazamento fez com que a polícia começasse a investigar o criminoso, e logo uma operação secreta foi montada para rastrear seus passos. Mas o verdadeiro golpe de mestre foi quando Leonardo vazou uma ligação gravada entre Cecília e Marco Valente, onde ela discutia suas intenções de prejudicar Leonardo e sua empresa. A gravação foi cuidadosamente manipulada para mostrar que Cecília estava, de fato, envolvida nas atividades criminosas de Valente. Ela vai perder tudo, Leonardo disse, com um sorriso satisfeito, ao ver a gravação ir ao ar. Agora, é questão de tempo até ela ser exposta. A última cartada de Cecília. Cecília estava desesperada ao perceber que seu plano estava desmoronando. A pressão aumentava, e ela sentia que estava sendo cercada. Porém, uma parte dela ainda acreditava que poderia se livrar da situação. Em uma reunião secreta com Marco Valente, ela fez a última tentativa de controlar a situação. Você vai pagar por isso, Cecília, disse Valente, olhando para ela com frieza, sua incompetência vai me arruinar. Ela franziu a testa, sentindo o peso da ameaça. Não vou deixar você me jogar aos leões, Marco. Ainda posso resolver isso. Mas a verdade era que o controle já estava nas mãos de Leonardo. Ele tinha tudo o que precisava para derrubá-la, e ela sabia que não teria para onde correr. A operação policial foi um sucesso. Marco Valente foi preso, e as investigações sobre os crimes de Cecília começaram a ser formalmente conduzidas. As provas foram irrefutáveis, e as acusações de envolvimento com atividades criminosas, fraude financeira e conspiração para prejudicar Leonardo não deixaram espaço para a defesa. Cecília foi rapidamente desmascarada e perdeu tudo: sua posição na empresa, seus bens e, mais importante, sua liberdade. Leonardo e Isabela ficaram a sós, observando o desfecho de uma batalha que parecia impossível de vencer. Você fez isso, Isabela disse, com um sorriso caloroso. A justiça foi feita. Leonardo a olhou com gratidão. Não foi só eu. Nós fizemos isso juntos. E agora, finalmente, podemos ter a paz que merecemos. Isabela sorriu e se aproximou dele. Sim, agora podemos viver sem os fantasmas do passado.
Eles se abraçaram, a tensão que pairava sobre eles finalmente dissipando, como se a vitória sobre Cecília tivesse também libertado seus corações. Leonardo, com os olhos brilhando de gratidão e emoção, sussurrou no ouvido de Isabela, com uma intensidade que só um momento como aquele poderia trazer. Isabela, você realmente salvou minha vida. Eu te amo. Isabela fechou os olhos por um momento, sentindo a sinceridade e a profundidade daquelas palavras. Ela sempre soubera que ele era forte, determinado, mas não imaginava que ela fosse a razão de ele finalmente encontrar a paz. Um sorriso suave se formou em seus lábios antes de ela sussurrar de volta. Eu também te amo, Leonardo. Eles permaneceram ali por um longo instante, abraçados, como se o mundo ao redor tivesse parado de girar, como se, finalmente, tudo estivesse em seu lugar. A luta, as incertezas, o medo, tudo ficara para trás. Agora, diante de tudo o que haviam superado, apenas o amor permanecia. E, juntos, estavam prontos para escrever um novo capítulo de suas vidas.